E aí, pessoal, mais um Virou Moda no Ar, o seu programa preferido com a sua apresentadora preferida, que estão entre os finalistas do Prêmio Press 2019, e é óbvio que eu tô me achando, eu não vou parar de falar sobre isso até a premiação. Bom, hoje o papo vai ser muito bom, a gente vai falar sobre desintoxicação holossomática. Também vamos conversar sobre como as pessoas podem inovar no seu ambiente de trabalho. E um brechó solidário em prol de uma entidade muito querida aqui entre os gaúchos. Bora lá começar o programa. E o Tá Rolando de hoje é lamentável. MC Gui fez críticas na internet com uma menina que está fazendo tratamento contra câncer. Ele falou do cabelo dela, que tem uma franja, cujo propósito, na verdade, era tapar a falta de sobrancelhas dela. Bom, por conta disso, claro, vários shows dele têm sido cancelados, a repercussão está péssima. Obviamente, né? Que falta de noção. A menina está sofrendo bullying agora em função da repercussão do assunto. A gente optou por não mostrar fotos exatamente para proteger a menina, né? E preservar a sua identidade. Uma droga, né? Mas, enfim, vida que segue. Então, vamos lá para o nosso sofá. E hoje o papo é muito interessante, porque desintoxicação holossomática, eu também não sei o que é. E nós vamos descobrir já, né? Zuleika Silva, holoterapeuta. Eu estava comentando contigo. Que raios é isso, Zuleika? É que o nome, ele não é tão conhecido. Porque desintoxicação, se sabe que é para se desintoxicar. E holossomática é porque o trabalho é feito através da doação de energias. E o nosso trabalho é um trabalho que a gente também trabalha com a multidimensionalidade, nós e os colegas que são das outras dimensões. E aí este trabalho é um dos tratamentos que tem dentro da proposta da holoterapia biodinâmica. E o que é? A pessoa vai para lá, é uma tarde onde ela passa conosco, ela é convidada a deitar nos colchões e ali começa todo um processo com as nossas energias e com a energia dos que a gente chama de amparadores, dos socorristas e tudo mais. E ela começa a perceber o que está acontecendo com ela. Vem análise, ela lembra de pessoas que já foram embora. Enfim, ela faz um autorresgate e, ao mesmo tempo, uma desintoxicação. Por quê? Nós nos intoxicamos mais com os pensamentos do que com alimentos, mais com os sentimentos do que com os alimentos, entende? Então, isto nos deixa intoxicados e a gente muitas vezes tem uma dor de cabeça, tem algum outro problema, as coisas não conseguem, você não consegue continuar, terminar ou fazer alguma coisa porque está com esse tipo de intoxicação, né? Então, ali é feito todo esse trabalho com o corpo dela, essa equipe de amparadores que estão ali conosco, veem o que está acontecendo no corpo dela, tem condições de mexer nas células dela, no corpo espiritual dela, também tem condições de mexer na energia dela e na mente dela. Então, esse é o primeiro tratamento. Aí depois ela segue, é chamada, vai para uma sala reservada, onde eu e mais uma outra holoterapeuta trabalhamos e ali eu vou vendo o que é que eles vão fazendo com ela. Qual é o tratamento que eles estão fazendo com ela? Você está vendo que eu estou ficando vermelha? É por causa da energia, não é vergonha nem nada. É que a energia, ela é muito forte, então eu vou ficando vermelha. E se você olhar aqui, o meu frontochakra, ele fica pulsante. Mas é de uma energia boa, isso, sim, Zuleika? sim, ainda bem. sim. Seu programa é maravilhoso. Ah, que bom. Então, não fiquei preocupada, não, né? Estou falando porque eu vou ficando vermelha. Então, acontece tudo ali. E a pessoa percebe. E tudo é claro para ela. Mesmo uma pessoa que não tem conhecimento, ela percebe, né? E ela faz isso numa tarde, daí 15 dias ela volta para ela dar a devolutiva dela, porque ela fica em tratamento na casa dela em 15 dias. Quer dizer,
Essas consciências que estão nas outras dimensões vão tratá-la durante 15 dias. Ah, eu ia perguntar. Então, esse período entre o estágio inicial e o retorno, o que acontece? Olha, os relatos são inúmeros, né? Ela percebe que por exemplo, o que se trabalha muito, só para você poder entender, o que eu vejo que a equipe desses amparadores das outras dimensões trabalham muito, olha só, tireoide, timo, que não se fala do timo, fígado, pâncreas, vesícula, intestino. O que tem de tratamento de intestino, para você ver como é que é a tensão emocional, como é que é essa intoxicação. Ela ataca esses órgãos. E na cabeça, geralmente, é o sistema límbico dela, que ele é responsável pelas emoções. Eu tive que estudar tudo isso para poder entender o que eles estavam fazendo. Você entendeu? Então, eu interajo com eles ali, mas eu vendo o que eles estão fazendo a leitura e eles passando para mim o que acontece. Isto no físico. Eu estou falando, e outra coisa também, útero e ovário, que também tem relação com energia, com uma série de coisas. Então, o que as pessoas relatam? Em São Paulo, eu tive pessoas que não conseguiam ter filho, tinham o útero virado. E aí, num tratamento desse, quando ela foi ao médico, o útero dela tinha sido desvirado, e ela sentiu. Então, nesses 15 dias, isso é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, eles veem o que está acontecendo, mostra, e eu falo, olha, procura o médico, que sempre a gente pede para procurar o médico. Procurar o médico e imediatamente teve que fazer uma cirurgia, entendeu? Outros é a esteatose, que é gordura no fígado, né? Também estava num processo. E assim vai, eu estou falando da parte da saúde do corpo. Sim, a parte, digamos, que é perceptível. Isto. Né? E a outra, do psicossoma, que a gente chama de psicossoma, perispírito, alma, é o emocional, ou algo que a intoxicação mental ainda não passou para o corpo e está naquele corpo dela. Aí eles tratam, fazem transfusão de energia. Você precisa de ver o que eles fazem, tá? E a eles, mente, quando fala elas, são... das outras dimensões. Sim, tá. Né, que eles têm as suas especialidades. Tem os técnicos em medicina, tem o técnico em educação e tudo mais. Né? E tem técnico em pedagogia. E ali, eles ajudam a pessoa... Quando é a mente dela, eles ajudam ela a lembrar o que fez, como fez, o que aconteceu, o que ela deve resgatar. Então, é por isso que chama holossomática, porque nós somos um todo, aquilo que eu expliquei da outra vez. Então, é preciso se analisar totalmente. Então, às vezes, você vai fazer um tratamento, você vai ao médico, você faz um tratamento, mas e o energético? Mas e a alma, o espírito? E a sua mente? O que você fez para melhorar a sua mente? Então, nesse trabalho, eles indicam musicoterapia, se é o caso. Olha, tem que procurar médico, tem dieta, eles não indicam, eles não falam, toma isso, toma aquilo. Não fazem nada disso. Porque é claro que nós não somos médicos nem nada, não vamos estar entrando na área, né, dos que estão vivendo aqui. Então, é isso. E a pessoa vai para a casa dela durante 15 dias. A equipe de amparadores que estão ali, de mestres e tal, dizem, olha, doutor tal vai acompanhar durante 15 dias. Aí ele vai acompanhar, ele pode estar com uma equipe lá. Uma equipe que tenha 2 ou 3. Aí, cada pessoa, às vezes, é a mesma equipe que vai cuidar, e às vezes são outras equipes que vão cuidar. E as pessoas trazem seus relatos, é tudo escrito, confirmado e comprovado. É aquela coisa que eu falo, contra fatos não há argumentos, entendeu? Entendi. Eu fiquei agora com uma dúvida. Não vai rir, tá, Zuleika? Não. Porque, assim, a gente fala... Para se submeter a esse tipo de procedimento, a gente tem que crer realmente que tem entidades de outras dimensões, né? Como tu fala. Mas eu acho que eu ia ficar com um pouquinho de medo deles em casa, não tem problema. Como superar isso? De jeito nenhum. Não tem mesmo. Por quê? É tudo sutil, não aparece para você. A orientação é esta, porque eles trazem o princípio ativo das plantas ou até de organismos do mar e colocam na água. Eles pedem para você colocar meio copo de água, que isso é velho, antigo, lá do tempo das vovó lá, sabe? E hoje está, né, atualizado. Pede para você colocar meio copo de água, nem menos nem mais. Ali eles colocam o princípio ativo. Aí você só faz a conexão
E aí vai depender muito do seu parapsiquismo, de você perceber da sua sensibilidade, Tem que da sua estar aberto, né? Sim, tem que estar aberto. Mas tem gente que não crê em nada e ficou impressionado com o que mexeu e começou a ler, começou a entender e hoje está trabalhando com o parapsiquismo, aquilo que eu te falei, que não é só da passe e outras coisas. Não, a gente trabalha com ele em todas as nossas profissões, entendeu? É mais um instrumento que você tem para você perceber melhor as coisas, né? Então, até hoje ninguém ficou com medo, porque, claro, as pessoas têm muito medo porque não têm um conhecimento profundo. É que ainda se confunde muitos conceitos, Sim, né? se confunde. E quando a gente fala em holoterapia, muitas vezes, eu falo até por mim, tanto que eu te fiz essa pergunta, sim, né? sim. A gente ainda tem essa ideia de que estamos falando com coisas do além, mas na verdade, é como tu disseste, tudo que vocês fazem tem comprovação, é isso? Tem comprovação. Porque a gente pede para fazer os relatórios, tem os formulários que a pessoa faz o relatório. Se ela não quiser fazer, ela não é obrigada a fazer. Mas a pessoa, ela vai e ela já, naquele momento, ela está comprovando aquilo que está acontecendo ali com ela. Então, tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos, tem pessoa que percebe mais, tem pessoa que não percebe menos. E também tem uma outra coisa, às vezes a pessoa tem medo e eles respeitam aquele medo. Então, o que acontece? Eu sei porque eu saio fora do corpo e vejo as coisas. Eles tiram a pessoa do corpo, quer dizer, com a permissão dela, porque muitas vezes ela tem muito medo aqui, quando ela está acordada, e quando ela está dormindo, ela não tem medo nenhum, entendeu? Então, eles levam ela para esses locais de tratamento e fazem o tratamento. E aí, a pessoa pode até não perceber nada, mas ela diz assim, Zuleika, eu me senti tão bem no outro dia e eu acho que eu sonhei, quer dizer, ela não tem lembrança de que ela saiu fora do corpo e foi tratada fora do corpo. E vou te dizer mais, esse tratamento é o que mais acontece no mundo inteiro. Nós não temos a noção de como que nós somos tratados fora do corpo, entendeu? Então, assim, o desintoxicação, esse que a gente está fazendo aqui, é um trabalho que, quando eu saio fora do corpo que eu vejo, é muito maior do que se pode imaginar. Nós somos tratados até muitas vezes sem perceber. Pois é isso que eu ia te perguntar agora, Zuleika. É preciso estar direcionado por profissionais ou esse tipo de tratamento pode acabar acontecendo por ajuda, o apoio, enfim, de alguma entidade que seja próxima da pessoa que precisa ser curada? Sim, não tem essa coisa, por exemplo, claro que eu vim com essa proposta, o meu profissionalismo é este, né? Mas qualquer consciência que está no estágio de evolução e se preparando para isto, porque também existe cursos nas outras dimensões, e também não precisa ter curso, que a gente tem uma sabedoria que traz dela milenar, vai lá e ajuda. Quantas vezes eu vejo a própria família sendo assistida, ajudada por outros. E isso é tão antigo, tão antigo. Só para poder você entender, nós estamos assistindo um seriado que é um guerreiro otomano, Ressurreição Guerreiro Otomano. E eu achei muito interessante. Porque... É o seriado turco? É. Aquele que não tem fim? Isso. Meus pais assistiram todo. Isso. Eu estou assistindo porque é educativo, impressionante. E já tinha saída fora do corpo, eles já entendiam e tudo mais. E aí acontece que uma pessoa foi envenenada e o profeta deles, que não deixa de ser um parapsíquico, né? Ele saiu fora do corpo, retirou a pessoa que estava envenenada, pediu para ela ir atrás das ervas e curou o homem. Tirou o veneno, entendeu? Então, hoje, isso é muito importante, porque nós já estamos com a medicina já avançando nesse sentido. Já tem médicos, os médicos espíritas ou espiritualistas, não importa o nome, mas o que importa é que tem o parapsiquismo, que você utilize esse parapsiquismo em função do processo de evolução das pessoas, do tratamento delas. Sim, na verdade, a humanidade toda está caminhando para uma percepção de que, como tu falaste, nós somos um todo, né? Que não dá para tratar simplesmente o sintoma, uma parte apenas e deixar o resto de lado. E vai depender de qualquer crença, de qualquer religião. Não tem mais jeito, não tem como impedir isso. Porque eu sempre digo, como é que nós vamos usar a telepatia?
O progresso da Terra, a evolução da Terra está caminhando para isso, para o processo telepático. E a comunicação está aí ajudando bastante. Então, voltando para nós, um dos nossos trabalhos é este. E outra, sempre são 12 pessoas, a gente não passa desse número. Por quê? É atender um por um depois. Elas têm essa primeira parte do trabalho ali, depois a outra que ela sobe para a sala, e ali ela é tratada. E tem mais uma outra coisa. Se tiver algum espírito, vou falar nessa linguagem para as pessoas entenderem, se tiver algum espírito ali sofrendo ou perturbando, com todo respeito, porque eu respeito todos, entendeu? Porque alguma coisa tem que ter entre as pessoas para estar com isso, também é tratado e levado embora. Quer dizer, é encaminhado. Sim, então tudo já se dá um jeito ali mesmo. Já se dá um jeito ali mesmo. Muito bem, entendeu? Zuleika. Agora, eu quero deixar claro uma coisa. Milagre não acontece. Acontece o que tem que acontecer. Entendeu? Ou seja, isso depende o quê? Da pessoa, do que ela está predestinada? O que tu quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, porque muitas vezes as pessoas acham que elas vão chegar até nós e a gente vai resolver o problema delas. Não é bem assim. Tem todo um histórico da pessoa, tem toda uma... A gente vai contribuir, vai ajudar? Vai. Mas até na ajuda, na contribuição, nós e aquelas consciências que estão com mais evolução vão olhar o mérito, o que aconteceu, se é o tempo, o momento de fazer aquilo, se aquilo é o karma dela. Tem todo um histórico, é bem complexo. Mas vale a pena. Mas tem que tentar, né? É uma tem opção. Que tentar. Então, tá aí, Zuleika Silva, holoterapeuta, com uma alternativa, né? Sim. Da holoterapia, que pode ser muito interessante. Eu sempre tenho curiosidade. Fico interessada. E bom, outra coisa, só para concluir, nós estamos fazendo atendimento online. Então, eu tinha um cuidado de não fazer desintoxicação online. Só que começamos a fazer e está dando bons resultados. Eu faço a entrevista, vejo como é que é. Então, além de ter o desintoxicação holossomática online, também temos os atendimentos online. Também estamos atendendo pessoas de Londres, da Inglaterra, estamos atendendo pessoas do Japão, da Irlanda, da Holanda, de todo mundo. Da Bélgica. Muito bem, não tem fronteiras, né? Para se também daqui do Brasil. Ainda bem. Bom, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Zuleika, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, teus ensinamentos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre pessoas e inovação. Fica aí que a gente já volta. Já de volta, e agora é a hora do nosso Diário do Bebê Virei Mamãe. Confere aí. Então, aparentemente, o Henry entrou no quarto salto de desenvolvimento e ele está uma mala. Quer dizer, uma mala para os limites dele e tal, porque ele é um querido. Mas baixem aquele app Semanas Mágicas. Eu diria que são semanas trágicas, porque explica tudo. Ele tá com vários sinais, por exemplo. Olha ali, ó, olha ali. Engana bem, né? Gente, eu vou dizer uma coisa. Parece fofinho, né? Leva pra casa. Brincadeira, tô brincando. Só porque ele tá na semana trágica. Daqui a pouco passa e já vira mágica de novo. Bom, agora sim vamos falar sobre inovação. Estou aqui com o Beto Lopes, especialista em inovação, né? Exatamente. Beto, me conta. Só para dizer que o Beto era advogado e inovou na sua carreira e está trazendo isso agora, na verdade, para o escopo do seu trabalho, né? Que é dar uma sacudida nas empresas que têm uma cultura um pouco mais conservadora. Seria por aí? Mais ou menos por aí. Perfeito. Ali, antes de mais nada, uma alegria muito grande de estar aqui contigo, se reencontrando contigo numa perspectiva um pouco diferente daquela que a gente se conheceu e que trabalhou tanto tempo juntos, né? Como tu falaste, por 15 dias eu exerci a advocacia tradicional, em escritórios de advocacia tradicional. Acontece que, a partir ali de meados de 2010, 2011, eu comecei a cada vez mais olhar com mais atenção para aspectos relacionados à tecnologia.
né? Então, comecei a me conectar com parques tecnológicos daqui, comecei a mentorar algumas startups. Muito pouco se falava em startups, mas comecei um trabalho junto ao Tecnopuc de mentoria para startups. E quando a gente entra nesse ecossistema, quanto mais a gente se comunica com essas pessoas, é impressionante o quão difícil fica retroceder. Voltar para o mercado tradicional, voltar para dentro da advocacia. Ainda que eu tenha conseguido, ao longo desses últimos anos, exercer a advocacia tradicional e, de certa forma, me conectar com esse ecossistema também, na medida em que eu fui me aproximando mais disso. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício. Quando eu comecei a identificar a forma como novas tecnologias estavam entrando na minha vida e mudando a minha forma de me hospedar no exterior, de me locomover dentro da minha cidade, de me comunicar com meus amigos, eu vi que muito provavelmente essas novas tecnologias que estavam chegando certamente afetariam minha vida profissional também. E quando eu comecei a identificar isso foi ficando cada vez mais presente na minha vida, foi quando eu comecei a me conectar com mais pessoas, principalmente do centro do país, que já discutiam aspectos relacionados a direito e tecnologia. Encontrei um grupo de pessoas que já tinham um pensamento um pouco parecido com esse meu, de tentar discutir aspectos da tecnologia no mercado jurídico. Nós fizemos movimentos locais muito legais também, que hoje têm uma relevância, que hoje movimentam mais de 1000 pessoas. Alguns eventos que a gente faz têm movimentado muito, justamente com o objetivo de estar reprogramando o modelo mental dos advogados. Está trazendo para o centro da discussão aspectos relacionados a direito e a tecnologia e de que forma isso impacta na vida dos advogados ou operadores do direito em geral. Essa reprogramação que tu fala é essa ideia do mindset. Exatamente. Que, na verdade, para quem vem do mundo jurídico e outras áreas que são bastante conservadoras, é mais doído, né, fazer essa mudança de cultura. No mercado jurídico, eu via, vamos lá, quem viveu durante tanto tempo no mercado jurídico sabe o quão, via de regra, ele é tradicional, conservador e refratário ao novo, né? Historicamente, o mundo do direito caminhou muito dessa forma. Acontece que hoje em dia, a partir dessas novas tecnologias, a gente tem visto cada vez mais isso se quebrando, ou de alguma forma as novas gerações que já vêm com uma pegada um pouco diferente nessa perspectiva, já estão trazendo um pouco de inovação para dentro disso. E os grandes escritórios começam a perceber que realmente não é uma ondinha que daqui a um pouco poderia não ter uma relevância muito grande, mas que tem cada vez mais, não só um protagonismo, mas estão trazendo cada vez mais um impacto para o negócio dos escritórios de advocacia como um todo. O que a gente tem visto cada vez mais, e daí isso é uma perspectiva não só de escritórios de advocacia, mas qualquer empresa. Existe uma compreensão cada vez mais clara de que os concorrentes de todo e qualquer negócio, seja um escritório de advocacia, uma empresa, uma indústria, alguém do varejo, hoje em dia não tem mais como seus concorrentes aquelas pessoas que vendem o mesmo produto que você, prestam o mesmo serviço que você. Né? Tem um cara que escreve muito sobre inovação, que é um norte-americano que se chama Clayton Christensen, que ele fala sobre a importância da compreensão do job to be done, que nada mais é do que tu entender quem são as pessoas que de alguma forma se comunicam com o teu mercado, porque muito mais do que aquilo que você efetivamente vende, você precisa saber o que o mercado está comprando. Então, quem é que está se comunicando com o mercado que hoje tu atende? Historicamente, os escritórios de advocacia, voltando para o mercado onde a gente, durante tanto tempo, trabalhou juntos, os grandes concorrentes eram os escritórios de advocacia com outros escritórios de advocacia. Hoje a gente vê as Lawtechs e Legaltechs, que são empresas de tecnologia que trazem soluções para o mercado jurídico, se comunicando com as empresas, com os departamentos jurídicos que historicamente sempre foram atrás exclusivamente de escritórios de advocacia. Então os concorrentes não são mais os mesmos. E o mesmo acontece com todo e qualquer segmento. Né? Um exemplo assim que pode parecer absolutamente estapafúrdio num primeiro momento é o impacto de um Netflix. Né? O Netflix hoje ele concorre com o nosso sono. O Netflix concorre com restaurantes. Numa perspectiva de um pensamento linear, de um pensamento mais tradicional, o Netflix concorreria com a NET, que agora não é mais NET, claro, e com a Sky, com o cinema. Só que a perspectiva é diferente. Com quem o Netflix está se comunicando? Está se comunicando com a gente quando chega o fim de semana e a gente quer fazer uma maratona da nossa série favorita. Isso muda completamente a perspectiva, inclusive de compreensão de quem são os concorrentes. Sim, o inimigo pode vir de qualquer lado. E a compreensão de quem está se comunicando com o teu mercado fica cada vez mais relevante. Né? E tu saber qual é a tarefa que tu precisa saber para entregar
valor para esse cara, se torna cada vez mais relevante também. E como é que tu percebe o mercado em relação a essa necessidade que surgiu de se oxigenar e de se atualizar? Porque isso exige um investimento financeiro e de tempo, né? Então, que as empresas têm que realmente, não, peraí, vamos parar para analisar isso aqui e, de repente, dar uma mudada. Como é que vocês veem o impacto disso depois na cultura, que tu mencionaste, que é um dos vieses pelos quais vocês trabalham? Perfeito. Acho que é bacana contextualizar um pouco sobre a Beta House, né, que é a nossa empresa de consultoria, que ela nasceu com um propósito muito claro de desenvolver o poder de transformação dos negócios, né? Então, a gente tem procurado auxiliar as empresas, sejam elas tradicionais ou não, a se adaptar a essas novas realidades, a compreender os impactos da tecnologia, tanto aqueles impactos intencionais diretos, quanto os impactos não intencionais também. E quando a gente fala em impactos não intencionais, a gente está falando justamente na necessidade dessa mudança de mindset, dessa mudança de modelo mental das pessoas, da forma como elas conduziram os seus negócios, porque é aquela coisa, cada vez mais o que trouxe os negócios até aqui não necessariamente vão levar eles adiante. Por uma razão muito simples, que tem uma profundidade muito grande, uma necessidade de reflexão, de que é essa quarta revolução industrial, esse momento que o mercado está passando, que o mundo dos negócios está passando, está sendo altamente impactado pelas tecnologias. Mas muito mais do que as tecnologias, nós da Beta House temos procurado trabalhar muito em cima de 3 fatores que a gente entende sejam indispensáveis para que uma empresa seja orientada à inovação. São eles pessoas, cultura e estratégia. Então, antes de qualquer programa de consultoria que a gente faz dentro das empresas, a gente começa pela questão cultural, procurando observar qual é a essência desse negócio, o que trouxe o negócio até os dias de hoje, quais são as frases fortes daquele negócio, missão, visão e valores, aprofundando a questão do propósito, para a partir da compreensão do DNA, a gente ir para um segundo momento também de exploração das pessoas, de identificar nas pessoas quem são os agentes de transformação de cada um dos negócios. Quem são essas pessoas que de alguma forma já têm a cabeça mais aberta, mais exploratória, para efetivamente conseguir conduzir os negócios para um outro patamar, para um novo momento. Para então trabalhar com estratégia, daí sim voltada à inovação, para a partir das pessoas conseguir estar identificando novas oportunidades, mapeando essas oportunidades e a partir de uma prototipação, validar isso com os usuários finais, seja para trazer algum tipo de dinheiro novo para dentro do negócio ou eventualmente algum tipo de eficiência operacional para dentro do negócio, né? Então pode ser melhorias internas, sob perspectiva de trazer eficiência, quanto melhoria externa no sentido de estar trazendo algum tipo de dinheiro novo, algum novo mercado, dentro necessariamente daquele DNA que foi descoberto lá atrás, que delimita a nossa abrangência até onde a gente pode atuar. Pois é, tu falando assim, eu fiquei aqui pensando, como vocês trabalham com as pessoas como vetores de inovação, digamos assim, isso acaba sendo para a empresa menos custoso do que investir em novas tecnologias. Sem dúvida. Porque tu pega o teu corpo ali, os teus colaboradores, investe neles, claro, mas faz com que eles mesmos gerem essa inovação que, ao fim e ao cabo, para usar um termo bem jurídico, né? Já que estamos aqui falando sobre isso, acaba gerando lucro, né? Que é o que todo mundo quer. Perfeito. Isso é uma questão que a gente aborda muito também com relação à tecnologia, porque assim, nós entendemos que a simples aquisição de tecnologia para resolver um problema, ela pode resolver, sem dúvida nenhuma, só que uma das coisas que as empresas muitas vezes não percebem ou não atentam para é o fato de que aquela tecnologia pode resolver um problema pontual, mas o simples fato de tu estar agregando ela dentro da operação não necessariamente significa dizer que você está inovando. Tem muita empresa daqui a pouco que contrata diversas tecnologias, acha que é a empresa mais inovadora do mundo, sem sequer saber quais são as dores que as tecnologias efetivamente estão tirando. E é muito importante tu olhar para dentro do teu time, para ter, a partir dessa visão, a percepção do que tu quer fazer, aonde você quer chegar. E as pessoas, sem dúvida nenhuma, têm uma capacidade de transformação dos negócios muito grande. A gente consegue, através do seu time, descobrindo esses talentos, identificando esses talentos, conseguir, através de toda uma metodologia própria que a gente tem, desenvolver, identificar essas oportunidades, fazer a prototipação delas
e validar com os usuários reais, com aquelas pessoas que efetivamente comprariam aquele produto ou se valeriam de algo internamente que pode trazer algum tipo de eficiência, uma melhoria. Vocês sentem as pessoas dentro das empresas abertas para esse tipo de ação? Cada vez mais. Tu sabe que a gente tem visto que o conceito de inovação, o termo inovação, está cada vez mais presente na agenda dos líderes. E o mais interessante é que, recentemente, a gente tem visto alguns estudos da própria McKinsey que, ainda que 75% dos líderes dos negócios vejam a inovação como um tema altamente relevante que precisa trazer para o centro da discussão, apenas 15% desses mesmos líderes se veem preparados para implementar isso. Estão prontos para efetivamente conseguir tirar isso do papel e tornar realidade. E aí está justamente o gap de mercado que a gente identificou. Né? Porque o que acontece? Hoje o termo inovação está cada vez mais presente. As empresas estão buscando cada vez mais isso. E elas, por vezes, não sabem nem por onde começar. E pensam que daqui a pouco, adquirindo tecnologia, isso automaticamente vai torná-las empresas inovadoras. Quando, na verdade, a inovação começa pelas pessoas. Os negócios ainda começam e terminam pelas pessoas. Muito bem, sempre é tempo, na verdade, de inovar e mudar, né? Em todos os aspectos, acho. Para finalizar, Beto, dá para dizer, então, que mesmo quem já é mais maduro, já tem mais tempo de estrada, muita experiência profissional, não precisa se sentir ameaçado pela nova geração. Na verdade, dá para dar essa virada de chave. Sem dúvida. Aliás, nós pregamos muito e cada vez mais a necessária comunicação entre aquelas pessoas mais tradicionais, daqui a pouco aquelas pessoas que têm uma trajetória e uma experiência, sem dúvida nenhuma, muito grande nos negócios, com essa geração, que chega numa velocidade diferente, que trabalha numa velocidade diferente, que tem uma maneira de pensar completamente diferente. Então, a gente acredita muito na mescla dessas duas gerações, muito mais do que aquele choque de que, eu sou da nova geração e por eu ter um pensamento completamente diferente, uma velocidade completamente diferente, não quero nem me comunicar com, por vezes, até um pouco pejorativo o termo dinossauros. Né? Por que eu vou me comunicar com esses dinossauros? Os dinossauros, que eu não gosto desse termo, mas aquelas pessoas que têm uma trajetória, sem dúvida nenhuma, têm muito a ensinar para essa nova geração. E é isso que é altamente relevante nos dias de hoje, a gente conseguir, na medida do possível, estar mesclando isso, fazendo com que todo mundo trabalhe de forma cada vez mais colaborativa, dentro de uma agilidade cada vez maior, só que numa perspectiva de visando o futuro em conjunto, visando um caminho que daqui a pouco vai levar para um resultado mais eficiente para todo mundo. Muito bem, Beto Lopes, muito obrigada pelo teu conteúdo inovador. A gente vai para o break agora e volta daqui a pouquinho com informações sobre um brechó solidário. Não sai daí. Já de volta e agora vamos falar sobre solidariedade. Estou aqui com as meninas da Via Vida, a Maria do Carmo Barutô e Flora Rejane Borowski. Falei certo? O sobrenome, as duas me vêm com sobrenomes complexos aqui, que é para pegar a apresentadora no contrapé. Gurias, um prazer tê-las aqui. Nossa, a Via Vida tem um trabalho lindo, né? Muita gente conhece, respeitado já na cidade, no estado. Queria que vocês contassem um pouquinho para nós, para quem não conhece ainda, o que é o trabalho, qual é o projeto da ONG e também sobre esse brechó que vai acontecer amanhã e do qual muita gente pode participar. Então, a Via Vida é uma ONG que recebe pessoas que estão na lista para serem transplantados. Nós temos uma pousada e vem pessoas de todo o Brasil para se hospedarem lá. E, por incrível que pareça, 60% desses hóspedes são crianças ou adolescentes. E eles vêm sempre com um acompanhante e ficam lá na espera de um doador, que às vezes ficam anos ou mais de ano. E depois, então, pós-transplante, eles continuam lá para ter todo o acolhimento, assessoria médica e tal. Nós temos todo um suporte para receber essas pessoas, psicológico, educacional, e fazemos vários eventos para poder manter essa pousada. Fazemos jantares, fazemos chás, e também para a divulgação da causa. E então amanhã no Leopoldina Juvenil vai ter esse brechó que está top e que tem muitas roupas boas, recebemos de várias lojas, roupas novas,
e com preços bem bons para... Bem convidativo. Bem convidativos. Esperamos todo o pessoal lá amanhã. Que legal. Gurias, quantas pessoas a pousada consegue receber? 20 pessoas, sendo que 10 na fila de transplante e um acompanhante, que sempre é um familiar que precisa estar Sim, lá até junto. Porque muitas vezes, como vocês falaram, são menores e aí muita criança incrível. A gente nunca imagina que possa acontecer isso com crianças pequenas e a gente acolhe todos lá. Como é que vocês são voluntárias há muitos anos, né, gurias? Uns 10 anos, mais ou menos. Eu já desde 2004. Como é que vocês se engataram nessa causa e como é que vocês veem a evolução do trabalho? A gente vê que agora está muito aberto esse assunto de doação de órgãos, né? Porque antes era uma coisa que não se falava muito e hoje a mídia tá falando muito sobre doação, porque a gente, quando menos espera, pode acontecer. Então, tem várias doenças que podem levar a um transplante e então a divulgação é o mais importante, né? Então, uma coisa que nós sempre falamos lá na Via Vida é que avise a família que a gente é um doador, porque pelo menos um pedacinho da gente poderá continuar vivendo, ajudando uma outra pessoa. Isso é muito interessante, essa dificuldade que as pessoas têm em se assumir doador. Parece que é um medo de perder algo. Exatamente. Né? Ainda tem essa parede ainda não foi quebrada, né? Não, eu ainda sinto um pouco de resistência, mas melhorou muito. Melhorou muito porque às vezes a gente fazia eventos que ia abordar a pessoa e não quero falar sobre isso. E agora a gente vê que está mais, assim... Há mais aceitação. Há mais aceitação pelo público e até porque a gente pode ver que está sendo mais falado na mídia e tal sobre esse assunto, porque antes parecia que não se podia falar nisso. Agora, o brechó amanhã, vocês sabem quantas peças de roupa tem? Ai, muitas. É muita coisa? Muita coisa. Esse acervo, ele é, na verdade... feito ao longo de um ano. Quanto tempo vocês ficam recolhendo? A gente recebe doações, várias doações, e a gente faz uma triagem. Porque lá na casa nós temos um brechó também, que recebe o público também. Só que a gente tira as peças melhores para fazer esse brechó do juvenil. Sim, porque daí pega um outro público com maior poder aquisitivo, dá para conseguir obter uma verba maior em prol claro, porque as roupas são muito boas. Esse ano, assim, tá top. Foi o melhor ano esse. Bom, e vai ser amanhã a partir de que horas? Das 9 da manhã às 18h30. Lá aberto ao público? Sim, aberto ao público. Leopoldina Juvenil, no Salão Boa Vista. Então, eu já imagino o pessoal chegando. Estamos esperando tudo. Esperando. E aí, vocês, esse valor, ele vai ser revertido para a ONG como um todo ou ele vai ter algum fim específico? Algo que vocês estão trabalhando na casa? Para a ONG como um todo. Como um todo. O que está rolando lá na casa? Que eu sei que volta e meia vocês estão fazendo reformas ou melhorias. A gente está tentando fazer melhorias na casa para melhorar o acolhimento das pessoas, né? Porque a gente sempre está precisando de alimentação, a gente recebe muitas doações de alimentos, material de escolar, né? Material higiênico também. De higiene. Pois é, como é que as pessoas podem ajudar? Vocês ajudam com o trabalho. Sim. Mas dá para doar uma série de itens, como vocês mencionaram, alimentos, material de limpeza, dando o telefone de lá, né? E o endereço é Rua São Mateus, 815. E o telefone 33 45 19. Para quem quiser auxiliar, lembrando sempre que não precisa entrar com nenhum tipo de doação material, pode também ir lá ajudar, que isso é extremamente necessário. Sim, né? Claro, voluntários são sempre... Quantos voluntários tem que ajudam a ONG? Olha, uma faixa de 70, eu acho. É muita gente, né? É bastante gente. E as pessoas, em geral, elas acabam se solidarizando em função de alguma situação pessoal, vocês acham, pelas quais passaram? Sim, tem pessoas da família que foram transplantados, então elas fazem esse trabalho para divulgar a causa. E vocês, como é que chegaram no trabalho da ONG?
por uma amiga e vizinha que me Mas aí levou. nenhuma de vocês passou por uma situação Não. dessas. Não. Fomos só para no sentido de ajudar, de acolher. Eu sou professora, estava me aposentando. Sempre E aí uma amiga que também já estava lá me convidou e eu acabei 15 anos lá. Como é que vocês veem, assim, deve ser muito recompensador quando vocês podem acolher pessoas que vêm para cá numa situação crítica, né? Uma Sim, situação com muito certeza. difícil. E imagino que vocês acompanhem muitas Sim. vezes por muito tempo. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Porque emocionalmente deve ser bem É bem pesado, complicado, né? assim, principalmente porque são muitas crianças. E a gente vê o sofrimento da família e do próprio, né, que muitos vão para hemodiálise e aí voltam, assim, tu vê abatidos, mas também tem outras que nem parece que estão na lista para ser transplantados, estão brincando, sabe? E veem a coisa de uma maneira diferente de nós. Parece que aquilo já faz parte da vida deles, assim, de estar nessa espera. E é muito... A gente acolhe da melhor maneira que a gente pode, porque são umas crianças maravilhosas. Tu ia falar alguma coisa, Flora? Não, eu dizendo que as crianças, assim, é uma coisa que eu fico muito emocionada quando eu vejo uma criança que está na espera, né? Mas depois também é uma vitória quando eles recebem e saem bem de lá, né? Então, E depois, quando eles voltam, que depois eles passam pós-transplante, eles ficam ainda um tempo aqui, né? Porque muitas vezes pode ocorrer uma rejeição. Sim, tem que ter um acompanhamento. Médico. E aí eles voltam, porque são muitos de lugares lá do norte, nordeste, que a gente nem sabe que existe a cidade. E aí eles vão de volta e depois eles vêm, depois de 2 meses, 3 meses, para fazerem os exames, né, para ver se está tudo bem. E é incrível a transformação das crianças. Assim, quando eles estão na lista, eles são pequenininhos, são menores do que a idade que tem, e quando eles voltam, tão assim... E é incrível como as crianças se recuperam rapidamente, né? Porque assim rápido. como estão fragilizados, de repente já ganham corpo e saem voando. Sim, já viram adolescentes e já estão na vida aí. Graças a Deus. Não, muito legal. O trabalho de vocês é lindo, inclusive tem acompanhamento também, né? Para passar por este momento. Sim, que não com certeza. Tem psicóloga, tem a parte da psicóloga. coordenação pedagógica, Todos tem são professor. voluntários. Sim, todo mundo é voluntário. Todos. Muito bem. Bom, então, para finalizar, gurias, quem quiser participar do brechó, basta ir amanhã no Leopoldina Juvenil, a partir das 9 horas, no Salão Boa Vista, é isso? Exatamente. Sim, isso. Bom, uma pergunta prática agora. Aceitam só dinheiro ou vão aceitar maquininha? Maquininha. Pessoal, não, porque isso é uma informação importante. importantíssimo hoje em dia. Cheque, maquininha. Então tá, olha, fica aí a dica, porque além de ser uma oportunidade ótima de adquirir roupas por um preço convidativo, ainda está ajudando uma causa maravilhosa, que é a da Via Vida, né? Gurias, muito obrigada pela presença de vocês e muito obrigada por vocês fazerem esse trabalho em prol da casa, da pousada, que com certeza é imprescindível para uma série de pessoas que devem ser muito gratas a vocês Nós também. é que agradecemos Nós a que te oportunidade. agradecemos a oportunidade. Ai, que legal, eu adoro quando elas vêm aqui. Bom, a gente agora tem o quadro Na Medida com a Giana Trevisan. E claro, né? Sempre pensando no nosso bem-estar. Roda aí. Olá! Hoje Na Medida vai falar sobre um assunto muito interessante: cirurgia plástica masculina. Um assunto que há um tempo atrás se restringia mais às mulheres, hoje os homens estão ganhando muito espaço, com essa preocupação com saúde, com a estética e também os cuidados com o corpo. Para se ter uma ideia, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a quantidade de procedimentos passou de 72 mil para 276 mil ao ano. E a gente convidou o Dr. Davis Albers, que é um cirurgião plástico, uma referência aí no que se trata sobre esse tema. Tudo bem, Dr. Davis? Tudo bem, prazer. Ao que o senhor acha que se atribui esse aumento significativo desses procedimentos em homens?
São vários fatores, né? A busca pelo mercado de trabalho, os pacientes mais velhos, os homens mais velhos acabam precisando se investir também em beleza para se competir com os jovens, né? A gente vê que tem uma melhora da autoestima, da vaidade também. A pessoa que está preocupada com a saúde acaba também pensando no seu bem-estar, né? Então a gente nota que os homens têm procurado cada vez mais o cirurgião plástico para resolver esses problemas, né? Pequenos, porém relevantes, né? Sim, e quais seriam esses procedimentos, assim, o senhor tem notado que tem aumentado? A maioria do procedimento, assim, em homens, são a chamada ginecomastia, né? Que é um aumento, então, da glândula no homem. Normalmente o homem não tem um aumento mamário, né? E aí, dependendo de vários fatores, pode ter esse aumento da glândula ou então do tecido gorduroso da mama. E isso causa, de certa forma, um constrangimento para esses homens, né? Outra cirurgia muito procurada é a blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, né? A cirurgia do excesso de pele. Então vai sobrando um excesso de pele, o paciente vai notando que tem uma certa dificuldade de problema de campo visual, ou puramente estético, e a lipoaspiração, né? Esses são os 3 grandes procedimentos, porém existem outros como a rinoplastia, pequenos procedimentos como a toxina botulínica, o ácido hialurônico com volumização, preenchimentos também, menores, se a gente for ver em proporção às mulheres, mas sim, a procura tem sido grande. E o senhor que atende homens e mulheres, né? Claro, a gente está dando destaque aos homens, mas existe essa busca assim desenfreada pelo corpo perfeito? Isso a gente precisa até frear, né? Eu acho que o cirurgião plástico, ele também tem a função de ser quase um psicólogo, um psiquiatra muitas vezes, né? A gente precisa entender que não vai resolver todos os problemas com uma cirurgia plástica, né? Então essa paciente que acaba buscando o tempo inteiro uma cirurgia plástica pela perfeição, na verdade ela tem um problema, né? A gente acaba, obviamente, ajudando ela, indicando que naquele caso dela, propriamente, a gente não vê a necessidade, às vezes, de fazer uma cirurgia plástica, né? Então, quando sim se tem indicação e a gente vê que aquela cirurgia plástica vai trazer um benefício, vai melhorar a autoestima dela, né? Aí sim estaria indicado. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar sempre na saúde. Essa paciente está bem para fazer a cirurgia? Ou ela vem de uma perda, às vezes, né, e está descontando numa cirurgia plástica? Ela fez, na verdade, uma separação e está investindo daqui a pouco por um outro fim e não para o bem dela. Então a gente precisa sim ter esse feeling, entender bem aquela paciente, né, para ter uma boa indicação e com isso a gente ter um bom resultado final, que os dois fiquem felizes, né, com o resultado final, tanto a paciente quanto o cirurgião. E a gente está aqui com o Luiz Junqueira, que é um exemplo de um homem que optou pela cirurgia plástica. E ele vai falar um pouquinho pra gente por que dessa decisão. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Por que tu optou por procurar uma clínica, uma cirurgia plástica, né? Masculina que está tão em alta agora, o que te levou a fazer isso? Não foi apenas uma questão puramente estética, né? Porque eu tinha um problema de ginecomastia, que é uma das mamas estava aumentada, né? Então, estava começando, foi um problema que começou aos poucos. Eu não estava percebendo um dos meus peitos estarem diferentes do outro, foi aos poucos. E aconteceu quando eu percebi já estava um pouco grande e isso começou a mudar um pouco minha rotina. Deixava de ir em piscina ou ir à praia, comecei a ter um pouco mais de vergonha do próprio corpo. Então, eu procurei uma clínica. Esperando, o Dr. Davis fez um trabalho excelente comigo e foi assim, totalmente simples, rápido de fazer, saí do hospital no mesmo dia, foi algo muito simples de fazer e tranquilo. E hoje o resultado é que não tem mais esse problema, eu fico muito mais tranquilo, satisfeito, não muda mais a minha rotina.
Demais, né? Bom, quinta-feira tem mais. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho com o nosso momentinho de moda aqui no programa. Não sai daí. E agora a nossa hora de moda aqui no programa, começando, claro, pelo nosso look do dia. E hoje eu estou com os sapatinhos pink, olha só que bonitinho. Eu uso eles volta e meia, não sei como é que a produção não reclamou da repetição. Eles combinam inclusive com o tapete. E hoje eu botei um terninho, digamos assim, que é a cara da primavera. Olha só que bonitinho, é uma bermudinha, tá? Toda de estampa floral, com o blazer combinando. Tô com uma t-shirt branca por baixo. Lembrando que sim, é possível trabalhar assim em alguns locais, depende muito do ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter, né, um certo cuidado com a adequação. Mas tá aí uma opção bacana agora para esses dias mais quentes de primavera e verão. E o nosso Drops de Moda traz um sapato que é o queridinho nas últimas estações. A Mule, inspire-se. Então é isso, gente. Muitas inspirações para usar e experimentar as mules. A gente volta amanhã no mesmo horário e agora vocês ficam com o feed do Capu. Beijo!